Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham agora, aos que irão assistir depois. Sejam bem-vindos a mais uma live de bate-papo, de aprofundamentos e reflexões a respeito de temas que tanto mexem com a gente nesse cotidiano e nessa nova fase, nessa nova vida que estamos vivendo. Hoje a gente tem de convidada a Carla, que já está aqui conosco. Deixa eu chamá-la. Enviei o convite. Agora vamos lá se eu fiz certo. Opa, sumi da tela. Boa Olá, noite, Carla. Tudo bom? boa noite, tudo ótimo. Tá Eu me não vendo? sei, tô te vendo. Eu que tô aqui ainda. Pronto, acho que apareci. Não sei se seu nome, como que fala, é Papandreus, é um sobrenome que eu nunca ouvi dizer. Carla Papandreus. Mas pode ser de outra Papandreus. forma também, tem Mas é problema. só para te apresentar aos nossos amigos que estão entrando. Carla é médica, psiquiatra, tem a formação em análise junguiana e é facilitadora dos cursos, dos estudos de Joana de Ângeles, que foi onde eu a conheci nos estudos justamente sobre sombras no módulo 2 da AME, da Associação Médico Espírita. E Uhum, confesso que, assim, extremamente profundo, eu acho que é para coordenador mesmo, né? Que eu uhum, fiquei, assim, acompanhei alguns, quase todos, e uhum. aí eu achei sensacional. Conversei com o pessoal da equipe para a gente trazê-la, porque nós estamos, como o tema diz, né, passando por uma transição planetária, transição essa que vai nos levar a um mundo um pouco melhor, né? Mais leve, com predominância do bem. Só que aí o nosso tema fala sobre sombra, o papel dela, esse termo assim tão olhado como negativo por muita gente, né? Uhum. Mas o que teria a ver então essa sombra numa transição para um planeta tão melhor? E falando assim em transição planetária, eu acabei pegando, né, os dois primeiros parágrafos No Rumo no Mundo de Regeneração, que o Hum. Manuel Filomeno de Miranda diz assim, né? Com essas palavras. Isso. Eu falei assim, gente, até no início de um livro que vai nos dizer tanto quanto essa obra traz, ele começa nos dois primeiros parágrafos, tem a palavra sombra, né? Que é de nossa comunidade olhávamos o planeta terrestre, que lentamente se envolvia em volumosa cortina de sombras. Sabíamos que aquele adensar de fluidos sombrios era o resultado da emissão mental e doentia dos seus habitantes. Então, assim, eu falei nada mais conveniente agora do que te chamar para falar qual que é essa função maravilhosa da sombra para nós. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por compartilhar desse interesse nesses estudos, né? Eu fico muito feliz, estou acompanhando desde então o canal de vocês, né? A conta no Instagram, bem interessante, bem ativa. Então, com certeza, nós estamos todos trabalhando na mesma direção, que é, né, parte do pressuposto autoconhecimento, para podermos lidar melhor, para poder despertar o que temos de melhor, para poder lidar melhor com as nossas questões difíceis que todos temos, ou mesmo com a questão do coletivo, que também está tão difícil, né? A sombra coletiva que a gente fala, né? É, Então, na verdade, assim, quando a gente pensa em a importância da sombra, né, do porquê estudar sombra, se justamente, que é o que você estava falando, nós estamos visando, no meio espírita, acredita-se, né, que todo esse processo de transição planetária, ele vai visar uma melhoria, tanto de questão moral, quanto a questão energética, física do planeta, né. Fala-se muito que há muito tempo, há muitos anos, muitos espíritos vão ser exilados,
eles estão tendo ainda, né? Nós também estamos tendo a oportunidade de fazer melhorias que há tempo estamos postergando, né? E aí iríamos para um planeta melhor, a própria Terra seria um planeta um pouco mais habitável, menos denso, menos sombrio, né? Então, assim, primeiro, visando, né, essa questão da série psicológica da Joana de Ângeles, quando ela usa o termo sombra, que é um termo de origem, né, da psicologia junguiana, que a gente sabe que foi Joana quem inspirou Jung para fazer toda essa teoria, toda essa fundamentação, e a Joana de Ângeles vai trazer daí nessa série psicológica, né, através da psicografia do Divaldo, que sombra são todos aqueles aspectos que estão no nosso inconsciente. Isso significa o quê? Que são coisas que a gente não tem conhecimento a nosso respeito. Obviamente que quando nós pensamos em sombra, em coisas que nós não temos conhecimento, nós primeiro vamos pensar naquelas coisas que a gente não gosta tanto. A gente torce o nariz, né? A gente pensa, eu não sou assim. Daí daqui a pouco você perde a cabeça e, opa, eu sou assim, eu fui assim. E é doloroso. Ou se não, aquela pessoa que está perto da gente diz, Carla, mas você é uma pessoa intransigente, ou sei lá, teimosa. Eu vou dizer, não, eu não sou assim, porque eu não me conheço assim. E daqui a pouco a experiência vai demonstrando que eu realmente sou. Que eu realmente tenho questões que eu mesma não sei a meu respeito. E isso dá uma ferida para o ego, né? Grosso modo a gente fala, porque a gente fica se sentindo envergonhado, a gente fica se sentindo diminuído. Mas a gente nunca pensa também que existem aspectos muito positivos a nosso respeito que estão no inconsciente, que é todo aquele nosso potencial. Porque imagina, nós somos seres eternos, somos seres fadados à perfeição, é o que nos ensina a doutrina. Um dia vamos ser seres angélicos, um dia vamos ser da ordem do Cristo, né? Provavelmente daqui a muitos milênios, mas mesmo assim um dia vamos ser, estamos fadados a essa perfeição relativa. Isso significa que no nosso self, ou seja, no entendimento da psicologia junguiana, no nosso espírito, existem muitas coisas bacanas a nosso respeito que também nós desconhecemos. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa que me considero extremamente materialista ou egoísta, e daí acontece alguma catástrofe, alguma coisa, e eu me vejo totalmente desapegada, me vejo totalmente caridosa, me vejo totalmente, né, eu mudo, ou passo por alguma doença, ou não, tenho algum insight, e de repente eu desconheço aquela que eu era há 10 anos atrás, e não achei que fosse capaz de passar por tantas coisas legais e surpreendentes a meu respeito, e uma força que eu não sabia. Então a sombra, ela também é boa. Mas é que a gente pensa sempre, né? A sombra é má? Não, também tem, né? Então, acho que para começar assim, o porquê a sombra, né? Por que ela é tão importante? Eu acho meio interessante nós começar pelo Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, que é a leitura indicada, né? Para todo mundo que quer começar a estudar um pouquinho a doutrina espírita, ali vai ter um norte, vai ter uma ideia, né? A questão 919, que é o item conhecimento de si mesmo. É um livro de perguntas e respostas. Então ele vai perguntar: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E daí ele insiste, né? Mas como conhecer a si mesmo? Daí Santo Agostinho vai dizer: quando eu estava encarnado, eu deitava, eu pensava tudo que eu fiz, de bom, de ruim, eu revisava meu dia, o que eu podia ser melhor. Ele chama atenção como é importante ouvir aqueles nossos inimigos, entre aspas, né? Porque eles não têm por que nos bajular. Então é muito importante a gente aproveitar esses rompantes e pegar as coisas espontâneas que as pessoas nos dizem. Porque às vezes tem muito mais verdade ali do que aqueles que nos amam e que daí passam a mão na nossa cabeça, né? Não, mas não te cobra tanto. Não, aquele que está ao nosso lado, que está com raiva, ou mesmo inimigo, entre aspas, ele vai dizer coisas preciosíssimas a nosso respeito se nós aproveitarmos. Só que como a gente é muito orgulhoso, é difícil. Não quer nem ouvir às vezes, né? Não quero nem ouvir aquilo que não satisfaz o meu ego. Então, olha que interessante.
ele pergunta o meio prático e mais eficaz, ou seja, o que é mais infalível para melhorar e para resistir ao mal, que é tudo que a gente quer, é ser melhor e vencer o mal, que é vencer a sombra, passar pela transição e ficar. E ele não diz, ah, você vai fazer caridade, você vai fazer palestra, você vai ficar bonitinho. Ele diz, conhece-te mesmo, dependente do que você for ver ali. Então, isso aí é um bom meio, assim, da gente começar a pensar da importância da sombra, né? Pra gente se melhorar, inclusive. Achei legal o ponto que você colocou, que é tudo aquilo que está no nosso inconsciente. E muitas vezes a gente fala, nós não fugiremos de sermos perfeitos, né? Então, como você disse, seremos seres angélicos. Mas olhando no nosso dia a dia, a gente fala jamais porque eu não brilho, né? Só que esse brilho tá lá dentro, é uma sombra, tá no meu inconsciente e eu preciso descobrir, como Jesus já nos disse, né? Brilha a vossa luz, ou seja, ela tá aqui dentro. E é interessante quando ele coloca, Jung, né? Coloca, isso são falas, peguei de vocês, tá? Que não só sua, mas da Guadalupe em paralelo com você na mesma live, né? Que a sombra pode ser também aquele complexo que testa os nossos limites, é aquilo que não é o não assimilado, é aquilo que eu acho estranho, é aquilo que eu me assusto. Só que assim, você citou uma coisa, o assusto a gente normalmente pensa no mal, né? Mas você falou um exemplo super interessante, porque você falou, é aquilo que eu me assusto, eu sou tão malzinho, aí de repente tem uma catástrofe e eu me vejo auxiliando, eu me vejo, tá todo mundo paralisado, eu saio correndo para atender uma pessoa que sofreu um acidente. Então, é aquilo que me surpreende também de bom. E eu achei isso incrível, porque o maior pensamento que a gente tem é que a sombra é uma coisa ruim, é só complexo negativo, complexo de inferioridade. E aí, quando a gente vai se autoconhecendo, como está citado na 919, a gente vai descobrindo coisinhas ruins, né? Sim. Que aí deixa a gente um pouco chateado muitas vezes. Exatamente, mas olha que interessante. Justamente, eu acho bem importante tocar nesse ponto de que são coisas desconfortáveis, que são coisas que desacomodam, que são coisas que daqui a pouco eu achei que eu era de um jeito e eu descubro que existe um outro ser, um outro potencial destrutivo ou mesmo angélico, né? Mas é uma coisa que realmente causa um pânico pro ego, que está acostumado com um certo controle, uma ilusão, uma fantasia, né? Então eu gosto de pensar também, que eu estava vendo, né, esses dias o Gelson falando numa palestra sobre sombra, que ele passa uma ideia na fala dele de que a sombra ela é uma conquista também. Então ela não é uma coisa que vem assim. Os alquimistas eles começam o processo pela nigredo, que é a questão do preto, né, do chumbo, da coisa densa. Então, na verdade, todo o processo para desenvolver o ouro, ele vai dizer que começa justamente no preto, no negro, aquilo que está mais ali, que é um símbolo até de inconsciente, né? Por isso que eu acho interessante essa relação com a psicologia indiana, o momento de transição planetária, a gente pensa, poxa, não era para as coisas estarem melhorando, parece que a sombra nunca teve mais densa, né? O Bauman vai falar, os relacionamentos estão super superficiais, os prédios estão anoréxicos, né? A arte acabou, a economia está maníaca, daí os investimentos sobe, desce, muda, é uma super especialização, as pessoas cada vez aparentemente mais materialistas, né? Então, existe uma crise acontecendo no mundo. Existe realmente um planeta de provas e expiações onde a sombra, ou seja, o inconsciente ainda predomina sobre a maioria, ele vai vir à tona para daí iniciar o processo. Porque nós não podemos melhorar algo, ou melhor, diluir, como a Joana gosta de usar o termo sombra, não combater, se nós não entendermos aonde nós estamos.
se nós acharmos que o mundo é maravilhoso, que se eu tiver uma aposentadoria, uma família, um amor, alguém, eu estou segura, e aí tá tudo bem, se eu tiver dinheiro eu não vou morrer, né? Se eu tiver procedimentos eu vou ficar sempre bem e tal, eu vou realmente estar iludida. E daí vem aquela fala de Jesus, o que que adianta você ganhar o mundo, mas perder a sua alma? Então é melhor que a gente sofra e que a gente realmente esteja nessa crise existencial, nessa crise do momento que estamos vivendo, ou mesmo energética, mas que isso seja visto como um momento de aproveitamento para um potencial que eu posso usar a meu favor. Porque tem mais isso. Tudo aquilo que está na sombra, quando vem luz, ela vem como potência de energia. Mais vontade, mais disposição, mais inspiração, mais mediunidade, mais intuição. Então, quando eu estou entediada, ou quando eu estou deprimida, que é a catábase, né, o afundamento, é um momento maravilhoso do ponto de vista do self, mesmo que o ego esteja sofrendo, para eu realizar uma transformação e utilizar essa energia que eu desconheço, essa outra Carla que existe ali, que é ruim, que é perversa, ou que é maravilhosa, mas eu posso me apropriar disso. E muitas vezes, quando a gente sai de uma depressão, é justamente aquele momento que a energia deslancha e ela fica mais na minha disposição para o meu mundo, para exteriorizar. Então, as vantagens de se passar por esse momento difícil, né? A gente acha ruim na hora que está passando, né? Mas só tem coisa boa, como está anotado no que também você citou, ou a Guadalupe James Holly, lidar com a sombra é uma questão de auto-amor, né? Então eu não vou. Primeiro, assim, como é que eu vou me amar e depois amar o próximo, se o que eu estou apresentando é só aquela capinha, aquela máscara do ego, para eu não me sentir esnobado, humilhado, menos que os outros. Então eu achei linda essa colocação, que lidar com a sombra é uma questão de auto-amor. Porque é bem isso que você está falando. Aí ela vem e a sombra só fica aparente quando vem a luz, né? E sim, muda de lugar e de tamanho conforme a luz está incidindo nela, né? Se a luz está vindo daqui, é uma sombra. É igual brincar de bichinho na parede, né? Fazendo sombra. Isso. Conforme você vai modificando, ele aumenta, diminui. Então, você joga a luz, vai de... Alguém colocou aqui, é um sofrimento, o sofrimento é didático. É, né? De certa maneira. Sim. Conforme está colocando, né? Agora, estou numa dúvida aqui para a gente esclarecer a mim, ao pessoal. Qual é a diferença da minha sombra e, como você citou, a sombra coletiva, a sombra da humanidade? Já que a gente está falando de transição mesmo. Sim. Muitas vezes, né, nós vamos nascer, por exemplo, no ambiente inóspito, mas nós podemos aproveitar aquele ambiente para o nosso autoburilamento. E a partir do momento que eu desenvolvo, que eu começo a me conhecer, que eu começo a trabalhar as minhas questões, de preferência através do amor, né, que daí é um pouco mais tranquilo, mais eu vou ser útil para o meio externo, mais eu vou dar, porque daí chega um momento que eu começo a me doar, a acrescentar mais no ambiente, seja através da profissão, ou no grupo familiar, no grupo kármico, né? Ou através de ações voluntárias. E aí eu dou e eu recebo da vida. Então, toda vez que, por exemplo, o 100º macaco toma uma atitude diferente e os outros, meio que irracionalmente, entre aspas, começam a assumir aquela mesma postura, a gente vai ao encontro daquela tese de que toda a conquista do homem é herdada pelo próprio homem. Então, antes de mim, veio uma avó que foi imigrante,
que passou por questões de dificuldade financeira para que eu pudesse, então, agora chegar a estudar. E assim, antes mais de mim, veio toda uma sociedade, toda uma raça humana, uma irmandade, né? Que passou por guerras, que passou por vírus, que passou por dificuldades antes de serem feitas descobertas. Então, eu tenho o meu processo individual, que só depende de mim, né? As minhas conquistas dependem de mim, mas tem um processo misterioso que a gente não sabe o que nos une no mesmo grupo familiar, no mesmo país, no mesmo planeta, né? E o próprio Manuel Filomeno de Miranda, ele vai dizer, se eu não me engano, no rumo do mundo de regeneração, que muitos dos antigos católicos, que outras vezes se perderam pelo egoísmo, né? Por não entendimento das leis morais do Cristo, por várias outras coisas, materialismos, eles reencarnam no Brasil como espíritas para tentar novamente, né? Fora espíritos que vieram das cruzadas, espíritos que estiveram na França, para tentar novamente, no mesmo seio familiar, burilar aquilo que errou e aperfeiçoar aquilo que era bom. Então, a gente faz parte, sim, de um coletivo, como se fosse um enxame, assim, né, de abelhas, que está visando, com certeza, se aproximar do Pai, mesmo que inconscientemente, mesmo que muito inconscientemente, muito denso ainda. Ainda é. E nós temos o nosso processo individual, que eu vou herdar de mim mesmo, porque Deus é soberanamente justo. Então, assim, não é por acaso que eu estou num planeta borderline, ou seja, que não está nem ainda na luz nem na sombra, que está passando por essa transição, mas que vai passar por essa sombra antes. Eu adorei esse termo, eu nunca tinha ouvido. Eu sei borderline na psicologia, mas nunca tinha ouvido planeta borderline. É borderline, que na psicologia o borderline, a gente diz grosso modo, ele fica limítrofe entre a psicose e a neurose, né? Então nós agora reencarnados nesse momento de transição, nós assim como o planeta acompanhando, nós também somos espíritos borderlines. Nós não podemos mais ser bonzinhos, entre aspas. Nós não podemos malbaratar essa oportunidade e deixar de lado toda a sombra das nossas reencarnações. Tem um mérito, existe uma conquista de estarmos aqui, mas também tem toda uma coisa que foi deixada de lado e que agora urge, né? Aquela máxima dos trabalhadores da última hora. Então, existem mistérios que fazem com que o nosso processo individual ele esteja andando ao lado do processo coletivo. A gente pode até analisar a guerra que acontece, né? Mesmo que seja lá que nós estamos assim distantes de sofrer algum ataque físico, né? Nós estamos tendo reflexos econômicos, reflexos psicológicos também, porque tem muitos familiares que têm filhos, pais, parentes por lá, reflexos psíquicos também de sentimento de compaixão com quem está lá. Na verdade, todos estamos ligados, nós somos... Se a gente partir do princípio que antes éramos uma massa e o Big Bang dissolveu, explodiu tudo, nós estamos individualmente, né? Nós somos seres individuais, como você estava falando, mas que de forma ou de outra nós estamos interligados, né? Até o ambiente psíquico que eu entro, se ele está com uma vibração mais baixa, vai me afetar. E o que está com vibração elevada, como as casas espíritas, as casas de oração, não só espíritas, mas as casas de oração, também vão me elevar. Então nós estamos ligados coletivamente de uma forma ou de outra, né? No negativo como no positivo. Sim, com certeza. Então quer dizer que, como dizem os livros, os filmes, né? Nós não teremos um cataclisma, como está em Obras Póstumas, que Kardec está explicando, né? Não é algo que virá bem hollywoodiano, ou como, agora a gente não pode mais falar só hollywoodiano, né? Como no Netflix, aquele Não Olhe para Cima, né? Algo que vem e que destrua tudo. Mas a sombra emergirá conforme a luz vai chegando e nós temos que trabalhá-la com amor também.
É isso, mais ou menos? Essa aceitação da minha sombra, esse entendimento, esse carinho que eu tenho que ter com ela. Completamente, né? Porque a gente sabe que a saída é o amor, mas nós achamos que já vivenciamos o amor. A verdade é que esse é o grande aprendizado da nossa vida. Que bom se nós acharmos e realmente tivermos momentos em que estamos em sintonia com o bem, né? Com o nosso lado luz, que a gente consiga fazer aquilo que Cristo quer de mim, né? Como diz o apóstolo Paulo. Mas a grande verdade é que nós estamos ainda muito aprendizes. Nós estamos ainda botando um passo na frente do outro para aprender a amar ainda, né? Quando tu trouxe o exemplo da guerra, eu acho interessante até para fazer uma exemplificação dessa coisa do coletivo e do individual com a guerra. A guerra coletiva não é um absurdo, né? Não tem tanta coisa por trás ali dissimulada, a sombra também é dissimulada. Quem é vilão, quem é que está certo, quem é que existe vítima, quais são os interesses econômicos por trás, quantas vidas mortas em vão. Que absurdo ainda ter guerra, né? Então tem a sombra do coletivo que explode em determinado ambiente, embora todo o planeta se afete. Então eu posso ter também um aspecto meu destrutivo, que irrompa como uma guerra, ou mesmo como uma tumoração, pode ser um câncer. A minha alma pode entender, meu espírito, que eu mesma que construo a minha realidade, por mais estranho que isso pareça, né? Meu espírito achou que valeria a pena eu transformar tudo isso, eu coagular essa energia num tumor. E isso pode ser uma guerra para todo o meu sistema orgânico. E aquilo irromper. E é um absurdo, e eu não sei porquê, mas eu vou ter que passar por aquilo para ter algum aprendizado. E da mesma forma, pode ser um aspecto meu agressivíssimo, terrível, que poderia matar alguém se ameaçado, ou poderia ofender alguém de uma forma mortal, e que eu desconheço, e quando irrompe é como se fosse a guerra. Então, isso são alguns exemplos que nos causam assim um certo choque emocional em um determinado momento, principalmente quando a gente pensa numa guerra, né, que vai contra tudo aquilo que a gente acredita de direitos humanos, de momento evolutivo do planeta, né? Imagina, mísseis em maternidades, animais, crianças, coisas absurdas, mas também existe esse absurdo na nossa rotina. Tragédias, catástrofes, doenças fulminantes, perdas precoces, né? Então, existe essa guerra individual também, que eventualmente pode acontecer. Então, E agora, voltando mais para a gente, para o que a gente pode fazer para melhorar individualmente, para depois refletir lá na frente para o todo, né? Como que eu posso identificar essa sombra em mim no meu cotidiano? O que você indica para a gente? Como é que faz? Porque é necessário. Claro, tem que saber o que fazer com essas informações, né? Realmente sair da teoria. Bom, assim como para mim, né, também é muito difícil. Primeiro porque passa por toda a ferida narcísica. Por mais que eu faça terapia, que eu estude, não sei o quê, sempre vai ser difícil lidar com aspectos não legais assim pro ego. Então, eu acho que a primeira coisa, que é o que a Joana de Ângeles sempre estimula na série psicológica, é a questão de suportar essas pequenas verdades, mesmo que sejam difíceis, e não ter vergonha, né? Porque toda vez que eu tenho vergonha, que eu reprimo aquele conteúdo por achar que ele é feio, que ele é inútil, que ele é desajustado, a sombra vai ficando cada vez mais densa. E todos os aspectos da minha vida, eles querem ser reconhecidos. Desde aquela criança que foi ferida, desde aquela, sei lá, que ficou de lado, eu queria ser alguma coisa, não fui. Esses aspectos, em algum momento da nossa vida, eles vão cobrar conta e eles vão querer aparecer. E se eu tenho vergonha, que a Joana de Ângeles vai falar que a vergonha sempre traz um complexo de inferioridade escondidinho, eu não vou permitir suportar e começar o meu processo. Porque, no fundo, é uma onipotência do ego, uma onipotência, um orgulho de achar que eu vou ser a única pessoa do planeta que não vou errar. E nesse momento de provas, expiações, nesse nível que a gente está, por mais duro que seja, né? Nós estamos num momento em que nós ainda erramos e vamos errar, justamente pela nossa inconsciência. Então, eu tenho que entender que eu ainda vou errar,
infelizmente, mesmo que eu não queira, que é o que o apóstolo Paulo fala. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Então nós estamos ainda aí. Em primeiro lugar, acho que é poder, como você falou, essa atitude de auto-amor. Ok, eu vou entender que aconteceu aquilo, que eu tenho essa questão, e eu vou agora, a partir de hoje, começar a olhar para essa questão com amorosidade, como eu olharia para qualquer dos meus melhores amigos ou uma pessoa que eu ame muito. Eu vou olhar com carinho, eu vou olhar com amorosidade, e se eu conseguir, eu vou tentar melhorar. Se eu fiz uma coisa ruim, ao invés de me culpar, eu vou tentar me ocupar daquilo, me responsabilizar, mas sem ficar, né, me chicoteando. Martírio, né? No martírio. No martírio, porque a grande verdade é que eu não fujo à regra. Não é porque eu estou estudando, porque eu estou lendo, porque agora eu medito às 5 da manhã, né, sei lá, que eu vou realmente, eu virei passista, e eu vou parar de errar. Infelizmente, não é tão fácil. Então, acho que o primeiro caminho é esse, a gente poder se olhar com amor, né? Com compaixão, como a gente olharia qualquer pessoa que está em erro, né? E a partir desse momento que eu começo a tolerar mais as minhas questões, eu vou ser menos intolerante com o meu próximo. Eu não vou defender a pena de morte, eu não vou querer que jogue uma bomba não sei aonde, né? Eu vou entender que aquelas pessoas, elas carecem de mais amor. Porque de ódio elas já estão fartas, né? Cansa o ódio, né? Chega uma hora que só errar traz mais dor do que... Aí é o despertar, né? Então é interessante o que você falou, que não é legal silenciar a sombra, né? Porque você vai colocando uma sombrinha em cima da outra, fica aquele denso que te adoece, né? Mais ainda do que você deixar a sombra vir à tona. E eu me lembrei da primeiro estudo que eu assisti seu, você fez uma colocação pessoal, que eu falei assim, nossa, eu já passei por isso. E aí eu fui até me observando mais, eu falei assim, meu Deus, se isso acontecer de novo, é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Quando você disse que há um tempo na sua vida, não sei quando, e isso acontece mais, principalmente quando a gente é mais jovem, né? Que é o seu caso. O seu grupo de amigos te chamou e eu vi, não te chamou, mas eu encontrei nas redes sociais, ou eu fiquei sabendo que todas as meninas saíram, ou todos os colegas do grupo saíram e não me chamaram. E eu confesso que eu já passei por isso também, né? Aí eu cheguei inclusive na minha psicóloga e falei assim, é uma coisa para a gente investigar, porque eu nunca tinha investigado isso por esse viés, mas isso eu já sofri em outras situações lá para trás da vida, né? E eu falei assim, isso é uma... Você fala assim, uma sombrinha boba. Não, eu acho que não tem sombras bobas. Tem ali alguma criança abandonada, um espírito infantilizado ainda, porque não teve o amor, está fragilizado por alguma situação lá da infância que sofreu com os pais, ou no próprio no colégio. Nós até chegamos a situação de bullying, né? Às vezes você sofreu um bullying quando era criança e aí se sente extremamente chateado, aquilo está em você ainda, apesar de seu ego estar assim todo protegido, né? Poxa, não me chamou, o problema é delas, que não tiveram a minha companhia. É um exemplo aqui, um factoide. E não, mas muitas vezes lá dentro tá doendo muito por talvez um bullying que eu tenha sofrido lá atrás. E são coisas assim que a gente pode perceber, coisas que te chateiam, você fala, opa, isso pode ser uma sombra. Mas como você mesmo disse, né? É questão de querer identificar, jogar a luz naquilo para ver o que está ali. Sim. Não sei se é mais ou menos isso, psicologicamente, psiquiatricamente, psicologicamente falando.
Não, com certeza. Quando eu me dou conta de que alguma coisa fora do que eu que me achava uma pessoa super bem resolvida, e que se as pessoas quiserem sair, né, eu sei racionalmente que elas não me deixaram de me amar, e daqui a pouco fez muito sentido naquele momento, eu entendi que não foi porque me excluíram. Mas eu fiquei doída, e daí eu faço toda uma parafernália, e saio do grupo, invento qualquer outra coisa, às vezes boto uma desculpa que não tem, porque aquilo é tão descabido, né? Daí eu trago outras coisas e eu mesma posso passar a acreditar numa versão da minha ferida, né? Através dessas coisas que eu disse para mim mesma. Então, sim, eu acho que aquilo que nos dói, ou mesmo aquilo que nos agrada muito, né? O próprio Freud falava, fez uma obra falando só dessas coisas, piadas que fazem você rir muito, né? Ai, alguém cai no chão, eu me mato rindo daquilo. Ou se não, eu ouço uma piada de cunho sexual, acho aquilo divertidíssimo, né? Tem conteúdos nossos que estão no inconsciente que eles precisam ser postos para fora. E eles vão estar, às vezes, sutilmente ou não. Pode vir como um rompante, uma briga descabida, uma atuação, né? Alguma coisa que daqui a pouco tá uma coisa que está doendo muito mais do que precisava, ou precisava, mas daí aquilo me deixa destruída ou me faz ficar muito pior do que eu talvez poderia estar se eu racionalizasse aquilo, né? Se eu conseguisse diluir realmente aquilo. Então, são exemplos do cotidiano, assim, que a gente vai se pegando. O que que fala meu coração? Por exemplo, eu estou ouvindo uma história, mas me chamou a atenção, sei lá, aquela criança que está ali de lado, que está tristinha. Será que ela tá. Ou ela me conta uma história que se perdeu da mãe e eu começo a chorar demais. Que instância será que acessou, né? Ou a própria escolha da profissão. Por que que tem um lado meu que faz questão de trabalhar com essas questões, né? O que que isso está falando a meu respeito? Não necessariamente é uma dificuldade, mas pode ser algo que eu me identifico. Porque eu posso viver uma situação que nem foi tão traumática, mas eu me identifiquei por algum motivo com alguma questão, né? Então a sombra, que é o inconsciente, ela vai estar percorrendo vários ambientes da minha vida. Só que eu tenho que essa questão de estar tão inteiro contigo mesmo, né? De estar tão verdadeiro, é muito difícil ainda. Porque nós fazemos parte de um teatro ainda. Nós fazemos parte, tem toda a questão da persona, tem toda a questão do orgulho, tem toda a questão do que vão pensar, principalmente, o que eu vou pensar de mim mesmo. Se eu admitir que, na verdade, ali tem uma criatura extremamente carente, que no fundo só quer chamar atenção, que às vezes a conclusão vai ser essa, que quando eu não chamo atenção, eu não estou feliz. Já pensou que absurdo pensar isso a meu respeito? Eu que me acho tão gentil, tão caridosa, que ouço todos e tudo, e daí eu começo a pensar que pode ser que eu seja uma pessoa que só tem prazer quando chama muito atenção, porque achou que em algum momento não teve atenção, né, que deveria, ou algo do tipo. Então, cada um tem uma equação Nossa, pessoal, né? é interessante. Então, a gente, você me fez lembrar de um capítulo do livro da Daniela Migliari, que é Abraço à Sombra, ou Abraçando a Sombra, esqueci. O capítulo chama Cobogó, que é aquela... Você deve saber, mas aquela peça da arquitetura que é como se fosse um tijolo com furo no meio, ou um objeto que somam-se vários e faz aquela parede só que tem furos para a iluminação entrar. E ela coloca, falando sobre a sombra, que da mesma forma que a luz vai entrar, quando apagou a luz, e se a luz estiver em outro lugar, é a sombra que vai sair. Então, é um vai e vem, um trânsito de luz e sombra que a gente ainda tem que aprender a admitir que tem, porque como você falou, né? A gente são personas, eu tenho que ir ali, então ali eu não posso me vestir assim. Ou ali eu não posso dar uma risada alta, porque é um ambiente Y. Profissional tem que ser assim assado. Família tem que noivar, casar e depois ter filhos. Se fizer o inverso, a sociedade vai falar alguma coisa. Então a gente está no meu ponto de vista, numa situação difícil, porque esse papel que a sombra tem agora para a transição
planetária é importante, é fundamental, porque ela tem que vir à tona. E até às vezes eu falo assim, nossa, deve ser, ouvindo você falar, e aí eu falo assim, deve ser por isso que nós estamos passando por momentos assim de tanta depressão, tanto jovem ou adulto se suicidando, tanta gente nos psicólogos procurando terapia, tanto desespero, porque tá vindo à tona todas essas nossas sombras e ela tá chocando com as crenças limitantes que foram impostas culturalmente há milênios. Sim. E aí começa a ficar bem complexo, né? Cada vez mais denso, né? A sombra é densa. É um assunto que vai e leva para muitos leques, muitos níveis, né? E a gente pode incorrer naquele erro também de daqui a pouco ficar muito rígido assim com a gente mesmo, né? De querer resolver, porque o ego ele quer muito dar conta, ele quer muito resolver. E a Joana nos convida para diluir a sombra. Não é para meditar apenas, né? Embora introverter seja importante, na própria ocupação do dia a dia, né? Ela sempre fala o bem, o mal, ele sempre foge quando ele vê o bem em ação. Então, se eu posso ter karma, problema, ser cheia de loucura, mas daqui a pouco eu tô dando o melhor que eu posso, sabe? Tá, não pode não ser aquela maravilha, mas eu tô fazendo o melhor que eu posso de coração, assim, espontaneamente, sabe? Eu realmente estou tentando ser melhor, eu melhoro um pouquinho ali, eu vou. Às vezes eu tô pé da vida, né? Tô cansado, tô de cara, tô sofrendo também essa densidade, né? Dou umas esbravejadas. Mas é o melhor que eu posso ver, a vida ela vai te retribuindo aquilo. Com mais inspiração, com daqui a pouco intuições, daqui a pouco as coisas mudam, né? Vai tendo um sabor, um tempero diferente, e daqui a pouco tudo aquilo que era para ser ruim, ou mesmo um karma, um processo que poderia ser de um jeito, pode ser por outro seu óbito, pelo que falaste, pelo amor, pelo caminho do amor, da doação, né? Do coração. Core é coragem. Então eu tenho coragem de olhar para mim. Eu sou isso, né? É o que dá para ter. Às vezes eu acordo, me sinto sensacional. Às vezes eu acordo, me sinto um lixo. Mas é o que eu tenho. Eu vou ter coragem de viver esse dia com dignidade, da forma que der, sabendo que eu vou errar ali ou ali do outro lado também, né? Então acho que a gente tendo coragem de viver o nosso processo, de realmente se entrar em contato com questões assim de diferenças de opiniões, a própria questão cultural, a própria questão do que a gente cresceu achando que era, né? Às vezes entra em choque isso. A própria Joana de Ângeles vai falar. Às vezes a gente cria uma coisa, uma fantasia a nosso respeito, até porque o ego, quando ele tem muito medo, contrário da coragem, né? Ele vai tentar se pautar em coisas que deem uma fantasia de solidez, de que está tudo estabilizado, de que eu tenho esse erro, mas eu não seria capaz de fazer tal coisa. Então eu crio essas teorias a meu respeito para me dar uma tranquilidade. E daí, quando eu vejo alguém que é capaz de fazer aquilo que eu julgo, eu saio metralhando aquela pessoa. Porque eu não reconheço que eu também posso ser essa pessoa capaz de fazer algo horrível. Ou É a algo. tal da projeção que vocês chamam? Mais ou Isso, menos isso? exatamente. Eu posso projetar no outro, porque lembra, aquilo que está em mim, ele vai se expressar querendo ou não. Ele vai Aham. querer se expressar. Se eu não reconheço em mim das minhas potencialidades, sei lá, destrutivas, eu vou mirar para algum cristão que está atuando lá aquilo que eu não reconheço e eu posso detestar aquilo ou cair num apaixonamento, assim, achar que aquilo é o meu guru, o caminho é esse, né? Então, tudo aquilo que não é identificado, ele vai com muita potência de alguma forma aparecer. É interessante isso que você colocou, porque, como você disse no começo, uma hora ou outra ela virá. E aí é aquela perguntinha, né, que você colocou, como integrar a sombra em mim, né? Você está dando N caminhos para que a gente consiga lidar com isso de maneira amorosa e ter compaixão com a gente, né? Não adianta só a gente, eu vou sair para fazer o bem, vou sair para fazer o bem, e não faz o bem a si.
não vai chegar no final dessa reencarnação como diz André Luiz, um completista, né? Tendo feito tudo aquilo a que a gente se propôs. Até porque, acho que a Joana que diz, né, que as nossas sombras são coisas que vão somando também de outras vidas, né? É um somatório de coisas que já aconteceram, que ainda tem que vir à tona. Então, é complexo lidar com isso, mas, como você mesmo disse, é necessário. E não sei se você poderia falar pra gente, porque como Pedro, quando ele negou Jesus, né? Uhum. Ou quando Jesus disse para ele, você vai me... não sei quais eram as palavras, mas você vai me negar. Uhum. De forma alguma vou te Uhum. negar, Jesus. Esse exemplo eu acho interessante, assim, né? Porque todos nós pensamos, nossa, se Jesus viesse, né? Com certeza eu ia largar tudo, eu ia seguir. Imagina, Jesus está ali na tua frente. E, inclusive, tem aquela primeira vida descrita dos romances de Emmanuel, né? Em que ele encontra Jesus, que ele é o Públio Lentulus. Ele é um homem de poder, muito cético, né? Não está nem aí para Jesus. E ele entra em contato com Jesus e é tomado por aquela comoção que fazia, né? Os homens à época, quando eles estão ajoelhados e chorando, as lágrimas escorriam, aquele homem duro, ele não sabia por quê, mas ele estava chorando compulsivamente. E ele está na frente de Jesus, Jesus diz, olha, basicamente você tem dois caminhos, não larga tudo que para ele tinha um poder religioso, né? Que era o poder, o status, não sei o quê. E ele está com Jesus na frente dele. E ele recusa. Ele recusa, depois ele vai voltar. Claro que ele se cristianiza, ele vem daí como escravo, ele vai sofrer muito mais do que talvez, com certeza, se ele tivesse suportado aquela quebra do ego ali, daquele orgulho. E a gente pensa, eu faria diferente. Mas Será, né? provavelmente não. Mesmo tomado de emoção. Então, a mesma história, o Pedro, né? Jesus fala, você vai me negar 3 vezes. Ele, não, meu Senhor, meu mestre, meu Deus, jamais farei isso. Mas se você é pego lá pelos romanos, né? E eles invadem a sua casa, primeiro susto. Aquelas pessoas que são capazes de matar qualquer um e dizem, tu conhece Jesus? Óbvio que a tua resposta vai ser não. Porque você não quer morrer à toa, entre aspas, né? Só por dizer que não, eu conheço Jesus, eu não vou negar Jesus. Não, vou dizer que não conheço, que não concordo, não compacto, e mesmo que internamente eu diga não, desculpa, Jesus, entre eu e tu, sabe, né? É só porque agora é a minha vida e tal, então eu vou ter que, né? Então, realmente, a gente tem essa tendência de julgar o próprio Judas, né? Que Judas, na verdade, ele aceitou, assim, o dinheiro para dizer onde estava Jesus, mas, na verdade, ele estava acostumado com Jesus que ninguém pegava, que estavam perseguindo há muitos anos. E ele, sei lá, na hora ele deve ter pensado, não, vou pegar essas moedas aqui, Ele vai escapar, né? De alguma isso forma ele aqui vai. não fica nada. Quem sou eu? Olha a sombra, né? Quando a gente agride alguém. Quem sou eu para fazer importância para daqui a pouco pegarem Jesus, mudar toda a história do planeta, mudar toda a história da minha comunidade, né? Quem imagina? Eu vou pegar essas moedas que agora eu tiro curto, é o que vale mais para mim. Então, da mesma forma, eu posso pensar assim no meu dia a dia. Eu posso estar num dia muito cansada, né? E aí eu não vou fazer aquilo que eu me propus. E eu posso ainda dizer, não, mas se eu não for, o trabalho vai continuar igual. Mas cada dia tem uma eternidade. Na prática, as coisas são muito difíceis. Mesmo se a gente está com o Cristo do lado, é difícil. Com aquele magnetismo todo já era difícil, né? Quem Uhum. nunca olhou e falou, é fulana que vai sempre ao centro, semana passada faltou, ela é uma trabalhadora tão assídua, acho que eu vou faltar também, né? Se ela faltou, eu também vou faltar, não vai custar nada, é só um diazinho. A gente se pega quando a gente começa a avaliar, fala assim, quantas vezes já fiz isso? Vamos ver se da próxima vez que essa situação acontecer, como é que eu vou agir? Qual vai ser a minha reação? Hoje o Andrei Moreira colocou um postzinho no Instagram, achei tão interessante, porque
Vez ou outra, quando você está em família, quando reúne toda aquela família de, sei lá, fim de ano, Natal, que você não vê tio, tia, mãe, sobrinho, vó, e começam a falar, mas quando você era pequena, nossa, como você era assim, nossa, como você era assado. E isso vira uma troca de elogios, né? Mas Aham. ele colocou algo hoje que é até legal para a gente usar quando vierem com isso. A gente não é o mesmo nem de 2019, 2020, 2021. Nós somos outros, nós temos outros, já passamos por mais experiências, já temos mais sombras expostas. Ok, agora eu consigo conversar com essa minha sombra, dar um abracinho nela, já Hum. consegue dizer assim: olha, tia, eu identifiquei, olha, quando eu era assim, deve ter acontecido alguma coisa, é porque eu sofria daquilo, mas isso já foi. Aquela Tereza lá, você não é mais, então vamos passar para frente, né? Para a fase 2 do nosso joguinho da vida. Eu achei Uhum. bem legal o que ele falou. Ele não falou, né? Ele colocou lá, porque é o nosso caminhar Claro. evolutivo. Apesar de ser dolorido, né? Que a gente vai identificar essa sombra no caminho. Como quando você citou a sua experiência de não ser convidada eu falei assim, meu Deus, aí você vai identificando e falando, puxa vida, e agora, né? E aí tenho certeza que eu terei outras oportunidades de análise, porque isso, vez ou outra, vai acontecer na vida, só que agora já tem um fundo, eu já identifiquei. E na verdade até acabei identificando, vou abrir porque não tenho problema com isso. Era a Uhum. questão de bullying sofrido lá na escola, nas primeiras séries. E eu achei interessante que nessa consulta a minha psicóloga falou na ocasião, né? Assiste uma série no Netflix chamada Annie with Annie, que a Hum. menina sofre muito bullying e ela lida com aquilo, primeiro, aquele sofrimento todo com aquelas Uhum. colocações que fazem sobre ela e depois ela torna aquilo genial. Ela tem uma maneira de lidar com aquela sombra que todos avisaram, falavam, mas que depois ela identificou, Uhum. que é genial, é a leveza que a gente tem que ter e a grandiosa certeza, né, que vai dar certo, que a luz está ali também no nosso inconsciente e que ela vem. São certezas que a gente às vezes fica com o pé atrás, não sei porquê, né? Porque Jesus falou que a luz está ali, Sim, assim como uma coisinha ruim, né? claro. A Eu a Jane coloca que temos versões, a de hoje é a melhor, né? sei. Ainda bem que eu te conheci agora, Jane. Faz muito sentido isso, né? Que realmente. E poder também, uma coisa que o Jung ele sempre estimula, assim, e que a gente sabe que é um dos mecanismos de defesa nobre, é a questão do senso de humor, né? Não um senso de humor fingido, mas realmente dizer, não, realmente, eu era um ser estranho, né? Eu vivia, sei lá, eu vivia pelada, no -2 graus de temperatura. Por exemplo, Carla, quando ligavam para minha irmã, eu devia ter ciúmes da minha irmã mais velha. Fulana tá aí? Não, eu desligava na cara, imagina. Esses dias uma amiga dela tava lembrando, a gente dava muita risada. A fulana tá aí? Não, desligava. Falta de educação total, assim. Então essa era a minha personalidade, né? Mas a gente olhar para aquele serzinho estranho, aquele serzinho ou de ontem eu podia ser uma velha ranzinza e hoje eu acordei de outra forma, mas realmente poder encarar isso como pinturas de alguns momentos da vida, como tu mesma estava falando, né? E essas pessoas, quando elas perceberem que a gente está dando exemplo e está falando com naturalidade, e que nem aquela música, né? Que toda bailarina tem, que Ah, todo mundo tem irmão ferida, né? Como é que é? olho, todo mundo tem irmão meio caolho, todo mundo, enfim, todo mundo tem sujeira, essas coisas assim. Tem uma musiquinha bem bonitinha que fala isso. E quando a gente, vamos dizer assim,
a pessoa não está esperando que você vá lidar bem com aquilo. Mas você realmente lida bem com aquilo. Por quê? Porque você está se esforçando, porque tu está cansado, tu quer viver melhor, né? Tu cansou de ficar achando que tu é uma pessoa que não merece. Então, a partir do momento que tu realmente passa aquilo de verdade, que é isso que a gente não está acostumado, né? A realmente falar de coração, a pessoa até nem vai querer mais. Vai levar pro lado do bonitinho, vai dar risada, daqui a pouco vai rir e vai pensar, mas eu também. No fundo, eu também. Todo mundo tem uma coisa meio estranha, né? Como é a música, é procurando bem, todo mundo tem pereba. Começa assim, né? Exato. E é fofinha a música, mas nunca tinha associado com a questão da sombra. Olha só, que as crianças apresentam, Tá? Todo mundo tem, né? todo mundo tem. Ai, Carla, foi muito esclarecedor esse nosso bate-papo de hoje e mais esclarecedor ainda se para quem tiver oportunidade de assistir esse estudo da Associação Médico Espírita, que está assim, sensacional. A gente pincela algumas coisas aqui de forma com uma linguagem mais superficial, né, para que todos possam entender, dando exemplos, mas colocando um olhar mais profundo, como o Marlon disse, né, e que é companheiro de vocês lá no estudo, e que eu acho que serviu muito para mim em algumas situações, porque às vezes a gente olha e fala assim, a gente quer cobrar comportamentos nossos de como se a gente estivesse lá na faculdade, no doutorado, mas a gente ainda está no ensino, no fundamental. E vocês falam com um carinho tão grande, mostram o que é comum, que é normal, e isso dá um conforto maravilhoso nesse momento de transição, porque às vezes a gente vem assim, puxa vida, eu tenho que me apressar, porque tá chegando. Não, calma com você. Eu entendi isso nesse estudo de vocês. Todos são muito queridos ao falar, principalmente você na questão do tá tudo bem, é normal, vamos lá, porque a sombra tem que vir. E aí, como Joana diz, você vai colocar aquele carinho naquela tua sombra e depois, como você estava complementando, gargalhar disso. Eu não sou mais assim, isso já foi. Olha como eu fazia, que bobeira que eu fazia, né? Então eu só tenho, eu e o pessoal, a equipe do Trilha Espírita, a te agradecer essa oportunidade de bate-papo, de você ceder seu tempo para falar com a gente de coisas assim tão importantes pra gente. Eu que agradeço essa escuta, esse carinho, esse interesse mútuo, né? Fiquei muito feliz pelo convite, fiquei muito feliz pela nossa conversa. Acho que é sempre bom a gente poder refletir sobre esses aspectos, né? Muito obrigada. Nós que agradecemos e em outra oportunidade nós vamos te chamar de novo, tá bom? Será um prazer. Será muito bem-vinda sempre. Fica com Obrigada. Deus, agradeço a todos que estiveram presentes. Um grande Obrigada. abraço. Até mais. Até mais.